Prosseguindo, então, nós temos na página 92 três questões, não é? Diz assim, primeira questão: o processo de fixação dos egípcios nas margens do rio Nilo foi possível por causa de situações específicas. Cite-as. A resposta: as condições para a fixação dos egípcios às margens do rio Nilo estão diretamente ligadas à grande fertilidade das terras ribeirinhas, devido ao humus. O que é o humus? É um fertilizante, é uma concepção de terra, a terra que fica à margem do rio Nilo, quando no período de seca é retirada aquela parte mais grossa, e quando é retirada a parte mais grossa, os egípcios começaram a plantar, e ali aquilo que se plantava começava a germinar de forma muito rápida, de forma muito intensa. Então os egípcios começaram a verificar que ali poderia, essa forma de plantação, esse humus, essa terra, esse solo, poderia fazer com que a produção agrícola fosse aumentada, tá bom? Humus, vírgula, fertilizante natural, continuando a resposta, viu? Importante para a atividade agrícola e a água do rio, que servia para tomar banho e beber. Segunda questão: descreva a localização geográfica do Egito Antigo e fale da importância do Nilo. A resposta. O Egito Antigo situava-se no nordeste da África, tendo boa parte de seu território inserida no deserto da Líbia. Ponto. O rio Nilo, com extensão de 6.671 quilômetros, era extremamente importante para os egípcios. Que além de beberem essa água pura, podiam tomar banho. Ponto. Mas as águas desse rio foram ainda mais relevantes, ou seja, foram mais importantes para a agricultura. Ponto. A sua combinação com humus depositado nas regiões ribeirinhas era essencial para a produção agrícola. Ponto. Terceira questão: as cheias e as vazantes do rio Nilo causavam sérios problemas aos egípcios. Comente as técnicas criadas para controlar esses problemas. Ponto. A resposta. Página 92, viu? Atenção. As cheias e as vazantes do rio Nilo eram bastante violentas. Ponto. Destruíam plantações,
matavam animais domésticos, até vitimavam as pessoas. Ponto. Em função disso, algumas técnicas foram criadas para controle desses fenômenos naturais do Nilo. Ponto. Os diques e as barragens visavam controlar as cheias e vazantes. E os canais de irrigação, cheias e vazantes, ponto. E os canais de irrigação objetivavam conduzir a água do Nilo para terras mais distantes, a fim de evitar que suas águas destruíssem as plantações. Abram o livro aí, por favor, na página 94. De cara você se depara com as pirâmides. Essas pirâmides têm uma importância, não é? Gigantesca para os egípcios. Por quê? Porque eram através delas que existia o culto em relação à vida pós-morte. E também a importância, a força que cada faraó queria deixar, impressionar a população para construir uma pirâmide maior do que a outra. Vale ressaltar que essas pirâmides eram construídas em média, para a duração de uma construção de uma pirâmide dessa, em média era 25 anos, porque não havia naquele momento nenhuma massa que colasse uma pedra na outra. Você tinha ali que fazer uma pirâmide através de encaixes. As pedras eram enormes e o deslocamento de uma pedra, de outra pedra, representava um tempo que era gasto para aquilo ali. Você tem ali, vamos supor, às vezes 100, 150 trabalhadores movimentando uma pedra dessa. Não é verdade? Então demandava todo esse tempo a construção, o término dessas pirâmides. No terceiro parágrafo, diz assim, na página 94: com o controle nas mãos do faraó, a produção agrícola se estabilizou e o comércio com outros povos cresceu, o que fortaleceu ainda mais o Estado, em especial por meio de investimentos militares e econômicos, consolidando o faraó como figura decisiva no Egito. Diante desse quadro de riqueza e consolidação econômica, os faraós, ao longo do tempo, passaram a investir na cultura, na engenharia e na arte. As 3 pirâmides de Gizé, por exemplo, levam o nome de seus respectivos faraós: Quéops, Quefrem e Miquerinos. Diz assim, logo embaixo da imagem das pirâmides de Gizé: por volta do ano 2200 a.C., os conflitos entre nomarcas e o faraó se intensificavam em função dos constantes e pesados tributos cobrados aos nomos, causando sérios problemas estruturais e sociais. Ponto 94 ainda. Os nomarcas, insatisfeitos, se rebelaram e acabaram por esfacelar o império, ou seja, quebrar o império, desfazer do império, fazer com que o império fosse desfeito, significa esfacelar, que sofreu uma séria estagnação de produção e se enfraqueceu. O que significa aí? Eu já expliquei sobre isso, volto a falar. O que significa estagnação? Ficar parada, a produção ficar parada
E, ao mesmo tempo, com essa parada na produção, o império veio a se enfraquecer. Os nomos buscavam novamente sua independência e autonomia, inclusive produtiva, o que diminuiu a força do faraó. A fome e os conflitos sociais aumentaram. Esses fatores causaram a queda do antigo império egípcio. Vamos agora observar mais exercícios, mais tarefinhas. Vamos lá. Na página 99, tem um exercício importante para fazer com vocês. A terceira questão, que diz assim: como se deu a expulsão dos Ixos, que deu origem ao novo império? Resposta: a expulsão dos Ixos do território egípcio foi possível devido ao aprendizado das técnicas e táticas de guerra que os Ixos dominaram, vírgula, como os carros de guerra, vírgula, o ariete e a catapulta, vírgula, bem como o uso de cavalos, arqueiros e lanceiros, tá bom? Um outro aspecto importante sobre a sociedade egípcia, sobre as questões sociais do Egito, se refere à estrutura social. Vamos lá? Muito bem, parabéns, viu? Na página 100, nós vamos encontrar essa estrutura social egípcia. Mais uma vez, a demonstração de classe social através de pirâmides, não é? Lembrando aquilo que eu já mencionei, volto a falar. A pirâmide social, ela tem uma característica importante. A ponta da pirâmide, quem está na classe social que fica ali na ponta da pirâmide, é uma classe social mais importante. Ela que tem ali uma representação, uma força maior. Tá bom? E aqui, no caso dos egípcios, da sociedade egípcia, aparece o faraó na ponta da pirâmide, porque ele tem maior influência, maior poder, né? O poder de decisão é do faraó. Tem assim, página 100, a estrutura social. Assim como em outras sociedades antigas, o Egito apresentava uma estrutura social bastante estratificada, bastante dividida e sem mobilidade, ou seja, não havia mobilidade, não havia movimento das classes sociais. O cidadão nasceu comerciante, ele iria morrer comerciante. Nasceu como sendo escriba, vindo, aliás, de uma família de escribas, ele fatalmente seria um escriba. E assim sucessivamente. O que é que temos aqui? O faraó, como sendo aquela classe social mais importante, mais forte, o faraó. Depois nós temos os sacerdotes, os soldados, os escribas, os artesãos, os camponeses e os escravos. Não é? Dessa maneira, dessa forma. Na página 102, temos agora mais uma atividadezinha a ser feitinha. Bem bonitinha aí. Primeira questão. Explique como se organizava a sociedade egípcia. Não é? Aí tem aí a estrutura social do Egito. A resposta: a estrutura social do Egito
era bastante estratificada, vírgula, ou seja, sem mobilidade, não havendo ascensão social. Não havendo ascensão social, ponto. Essa estrutura era para manter uma centralização política exercida pelo Estado na figura do imperador. Tá bom? Vamos agora fazer umas atividadezinhas que faz relação com a questão que tem como característica, aliás, as alternativas, né? Questões de múltipla escolha, em que você vai assinalar somente uma questão. Preste atenção aí no serviço. Não é? Quarta questão, na página 110, diz assim: um império teocrático baseado na agricultura, na arregimentação, ou seja, na junção de camponeses para grandes obras, juntar grandes camponeses para grandes obras, e profundamente dependente de quem? Das águas de um grande rio. Essa frase se refere aos, letra A, fenícios, letra B, importância, hititas, importância de Eufrates, letra C, sumérios e a importância do Jordão, a letra D, egípcios e a importância do Nilo. Quinta questão. Em relação à arte do Egito Antigo, assinar a alternativa correta. Quarta questão é letra D, entenderam? Quarta questão, letra D, acabei de ler, página 110. Quinta questão, vamos para a quinta. Em relação à arte do Egito Antigo, assinar a alternativa correta. Letra A, visava a valorização individual do artista. Letra B, manifestava as ideias estéticas com representações da natureza, evitando a representação da figura humana. Letra C, estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. Letra D, aproveitava os hieroglifos como ornamentação. E letra E ou E, era uma arte abstrata de difícil interpretação. Quinta questão, qual é a alternativa assinalada? Letra C, muito bem, viu? Muito bem, continue assim. Sexta questão, podem ser consideradas características da civilização, das civilizações da Antiguidade Oriental. Letra A, o monoteísmo. Letra A, o monoteísmo é uma rígida divisão social. B, o politeísmo em uma sociedade organizada de maneira igualitária. C, o politeísmo em uma rígida divisão social. D, o monoteísmo em uma sociedade organizada de maneira igualitária. E, o politeísmo em uma sociedade de classes. Qual é a letra, pessoal, do sexto quesito? Isso, muito bem. Letra C. Muito bem, muito bem. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos Hebreus, no conteúdo dos Hebreus, e perceber que existe um líder que vai colaborar de forma gigantesca com a civilização hebraica. Na quarta questão da página 126, diz assim: filho de Davi, foi um déspota, sábio e bom administrador. Viveu no luxo e no esplendor, escreveu livros, protegeu as artes, desenvolveu o comércio. Quem é ele? Alternativa A, Moisés, B, Isaac, C, Salomão, D, Jacó, E, Josué. Não é?
Um déspota é um tipo de governante que vocês vão vivenciar lá no 7º ano, quando a gente falar sobre despotismo esclarecido. Déspota é aquele governante que não cumpre o seu papel, que é egoísta, pensa primeiro nele ao invés de pensar na nação que ele está governando. Então, esse é o quarto quesito da página 126, a letra correta é a letra C. Pessoal, com isso eu estou concluindo a aula de hoje, revisional do 6º ano. Um forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima. Tchau.